Olá, sejam muito bem-vindos. É uma imensa alegria tê-los aqui conosco. Neste vídeo, daremos continuidade ao que exploramos anteriormente, a vida de Abraão, e aprofundaremos ainda mais na rica e fascinante história da humanidade. Você também se sente atraído por este tema intrigante? Se sua resposta é sim, deixe um comentário com apenas a palavra fé aqui embaixo. Isso me ajudará a saber que você está participando ativamente e comprometido com nosso conteúdo. Assim que eu ver seu comentário, darei um coraçãozinho como forma de agradecimento, mostrando que valorizo sua interação. Além disso, se você deseja apoiar o canal e contribuir para que nossa comunidade cresça, não se esqueça de deixar um gostei e se inscrever. Isso leva menos de 1 segundo, mas faz uma enorme diferença para nós. Seu apoio é essencial para que possamos continuar trazendo conteúdos relevantes e interessantes para você. Seu gostei e inscrição nos motiva a criar ainda mais material de qualidade e a explorar novos temas que despertem seu interesse. Agora que você já comentou, clicou em gostei e se inscreveu, vamos continuar nossa incrível jornada de conhecimento. Estou empolgado para compartilhar mais informações que enriquecerão sua compreensão e estimularão suas reflexões. Vamos lá. Assim, Sara convenceu Abraão a afastar Ismael e sua mãe, Agar. No entanto, Abraão hesitou, pois lhe parecia desumano expulsar uma criança e uma mulher que já enfrentavam tantas dificuldades. Contudo, Deus revelou a Abraão que deveria atender ao pedido de Sara, mostrando que a obediência às direções divinas é fundamental para a continuidade do plano que ele tinha para Abraão e sua linhagem. Como Ismael ainda era muito jovem e incapaz de cuidar de si mesmo, Abraão decidiu entregá-lo à sua mãe, Agar, e a orientou a partir, fornecendo apenas alguns pães e um odre cheio de água. Após esgotar o pão e a pouca água, Ismael, consumido pela sede, se encontrou à beira da morte. Agar, não suportando a dor de ver seu filho sucumbir diante de seus olhos, o colocou sob a sombra de um pinheiro e se afastou para chorar, tomada pelo desespero e pela impotência. Nesse angustiante momento, um anjo apareceu diante de Agar, trazendo uma mensagem de esperança. Ele lhe mostrou uma fonte próxima e a encorajou a cuidar bem de seu filho, assegurando-lhe que, se cumprisse com esse dever, seria recompensada com felicidade e sustento. Essa ajuda inesperada fez com que Agar recuperasse a coragem e a determinação. Seguiu as instruções do anjo e encontrou alguns pastores nas proximidades que a ajudaram em sua grande necessidade, oferecendo-lhe alimento e abrigo. Quando Ismael alcançou a idade de se casar, Agar, que também tinha raízes egípcias, deu-lhe como esposa uma mulher egípcia, fortalecendo seus laços familiares. Ismael teve 12 filhos: Nebaiote, Quedar, Abdeel, Mibsam, Misma, Duma, Massa, Hadade, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. Esses filhos ocuparam toda a região entre o Eufrates e o Mar Vermelho, estabelecendo-se e chamando-a de Nabateia. Os árabes são descendentes deles e seus filhos mantiveram o nome de Nabateus, em honra à bravura e à notável fama de Abraão. Nada podia se comparar ao amor que Abraão sentia por Isaque, seu único filho, que lhe foi dado por Deus em sua velhice, um presente que representava não apenas a continuidade de sua linhagem, mas também o cumprimento de promessas divinas. Isaque, por sua vez, era uma fonte de alegria e virtudes, servindo a Deus com lealdade e prestando constante apoio a seu pai. A cada dia que passava, Abraão encontrava novos motivos para amá-lo ainda mais. Assim, frequentemente pensava na morte, desejando deixar Isaque como seu herdeiro e legado. Deus, conhecendo a profundidade do amor de Abraão, decidiu testá-lo em sua lealdade. Apareceu a Abraão e, lembrando-o das bênçãos que sempre lhe concedeu, as vitórias sobre inimigos e a prosperidade que desfrutou, ordenou que sacrificasse Isaque no Monte Moriá. Abraão,
Convencido de que nenhuma consideração poderia dispensá-lo de obedecer a Deus, não mencionou a ordem à sua esposa, nem a nenhum membro da família, temendo que tentassem dissuadi-lo de cumprir a vontade divina. Apenas disse a Isaque que o acompanhasse, levando consigo 2 servos e preparando tudo o que precisavam para o sacrifício. Após caminhar durante 2 dias, avistaram o monte indicado por Deus. Abraão deixou os servos ao pé do monte e subiu sozinho com Isaque, que tinha então 25 anos. Enquanto preparava o altar, Isaque notou a ausência do animal para o sacrifício e perguntou a seu pai quem seria a vítima. Abraão, com fé inabalável, respondeu que Deus, que pode prover tudo o que falta, lhe daria uma oferta. Depois de colocar a lenha sobre o altar, Abraão disse a Isaque: "Meu filho, pedi a Deus com muita insistência e muitas orações. Não houve cuidado que não tenha tido com você desde que nasceu. Consideraria como realizados todos os meus desejos se o visse viver muitos anos e, ao morrer, deixasse como herdeiro tudo o que possuo. Mas como Deus, depois de me dar você, agora quer que eu o perca, consentiu em oferecê-lo a ele em sacrifício. Prestemos, filho meu, este ato de obediência como testemunho de nossa gratidão pelos favores que ele nos fez. Como você nasceu para morrer, que fim pode ser mais glorioso do que ser oferecido em sacrifício por seu próprio Pai ao Senhor do Universo? Assim, você consolaria minha velhice, dando-me a ajuda de Deus em vez da que eu deveria receber de você." A profundidade da fé de Abraão e o amor entre pai e filho refletem o peso de suas escolhas, mostrando como a obediência e a confiança em Deus podem levar a um destino grandioso. A história de Isaque se torna ainda mais significativa, pois através dele se formaria uma grande nação e um legado que perduraria por gerações. Esta narrativa não apenas destaca a importância do sacrifício e da fé, mas também nos lembra que, em momentos de prova, a verdadeira confiança em Deus pode levar a resultados inesperados e maravilhosos, mostrando que a história de Abraão e Isaque é um testemunho vivo da bondade e da fidelidade divinas. Isaque, filho digno de um pai tão admirável, ouviu essas palavras não apenas sem se assustar, mas também com uma alegria serena e uma determinação firme. Respondeu que teria sido indigno de nascer se tivesse se negado a obedecer à vontade de seu pai, especialmente quando essa vontade estava em perfeita harmonia com a de Deus. Ao dizer isso, Isaque se pôs sobre o altar, pronto para ser sacrificado em um ato supremo de fé e obediência. Esse grande sacrifício realmente teria ocorrido se Deus não o tivesse impedido em um momento crucial. Deus chamou Abraão pelo nome e, com uma voz firme e ressoante, lhe proibiu de matar o filho, afirmando que havia ordenado o sacrifício não para retirar o que havia dado ou porque desejasse ver sangue humano derramado, mas apenas para provar a profunda obediência e devoção de Abraão. Agora, ao ver com quanto zelo e fidelidade havia sido obedecido, Deus aceitou o sacrifício em espírito e garantiu, como recompensa, que jamais deixaria de cuidar dele e de toda a sua descendência. Quanto ao filho, que lhe havia sido oferecido e que seria devolvido, viveria feliz por muitos anos e sua posteridade seria ilustre, composta por uma longa série de homens valentes e virtuosos que dominariam toda a terra de Canaã. Sua fama se tornaria imortal, registrada nas histórias e tradições que atravessariam gerações e se entrelaçariam nas narrativas dos povos. Suas riquezas seriam tão grandes e sua felicidade tão extraordinária que seriam admirados e invejados por todas as outras nações ao redor. Concluído esse aviso, Deus fez aparecer um carneiro preso entre os arbustos, que poderia ser oferecido em sacrifício em lugar de Isaque.
Esse pai fiel e seu filho sensato e feliz se abraçaram cheios de alegria e alívio pela grandeza das promessas divinas e juntos realizaram o sacrifício, agradecendo a Deus por sua infinita misericórdia e bondade. Depois, voltaram a encontrar Sara, a amada esposa de Abraão, e lhe relataram a incrível experiência que haviam tido, transbordando de gratidão e reverência. Em Gênesis 23, algum tempo depois, Sara faleceu aos 127 anos, deixando um legado de fé e amor. Foi enterrada em Hebrom, onde os cananeus, reconhecendo sua dignidade e valor, se ofereceram para lhe dar uma sepultura digna. No entanto, Abraão, com sabedoria e visão, preferiu comprar um campo para esse fim. Adquiriu a propriedade por 400 siclos de um morador de Hebrom chamado Efron, onde ele e seus descendentes construíram um túmulo que se tornaria um lugar sagrado e reverenciado por gerações futuras. No capítulo 25 do Gênesis, após a morte de sua amada esposa Sara, Abraão decidiu se casar com Quetura, uma mulher sábia e digna, com quem teve 6 filhos enérgicos e trabalhadores. Seus nomes eram Zinrã, Joksã, Meda, Midian, Isbaque e Suá. Cada um deles se destacou por sua força e dedicação, refletindo o caráter de seu pai. Joksã, por sua vez, teve 2 filhos, Seba e Dedã, cujos descendentes, notáveis por suas conquistas, geraram os Assurim, Letuzim e Leumim. Midian, outro filho de Abraão, teve 5 filhos, Efá, Efer, Enoque, Abida e Elda, que se tornaram líderes de suas próprias tribos. Abraão, sempre um visionário, aconselhou seus filhos a expandirem seus horizontes e se mudarem para outras terras. Assim eles se estabeleceram na Troglodita e em toda a região da Arábia Félix, que se estende até as margens do majestoso Mar Vermelho. É interessante notar que, segundo relatos, Éfer, um dos filhos de Abraão, liderou uma conquista na Líbia, e seus descendentes passaram a chamar aquela terra de África, um nome que perdura até os dias de hoje. Alexandre Poliistor, um renomado historiador da antiguidade, endossa essa narrativa, afirmando que o profeta Cleodemas, conhecido como Malque, que escreveu a história dos judeus assim como o legislador Moisés, menciona que Abraão teve de Quetura, entre outros filhos, Afram, Sur e Lafram. Sur deu seu nome à Síria, Afram à cidade de Afra, e Lafram à África, onde eles lutaram contra Anteu sob a liderança do heróico Hércules. Poliistor também relata que Hércules se casou com a filha de Afram, e desse casamento nasceu Deodoro, que se tornou pai de Sofo, o qual deu nome aos Sofácios. No capítulo 24 do Gênesis, encontramos Isaque, que já contava cerca de 40 anos, quando Abraão começou a considerar a possibilidade de um casamento. Ele fixou seu olhar em Rebeca, a bela filha de Betuel, que era filho de Naor, irmão de Abraão. Para essa tarefa importante, Abraão escolheu um de seus servos mais próximos, a quem fez jurar solenemente, colocando a mão sob sua coxa, que cumpriria sua missão com total fidelidade. O servo recebeu presentes preciosos, dignos de admiração em qualquer lugar, especialmente em um país onde as maravilhas eram raras. A jornada até a cidade de Harã não foi fácil. O servo teve que atravessar a Mesopotâmia, uma região conhecida por suas dificuldades, incluindo a presença de ladrões e os áridos caminhos que se tornavam quase intransitáveis durante o inverno. Quando finalmente chegou aos arredores da cidade, avistou várias moças dirigindo-se ao poço para buscar água. Nesse momento, ele fez uma oração a Deus, pedindo que, se fosse da sua vontade, que Rebeca se tornasse a esposa do filho de seu senhor, ele pudesse reconhecê-la pelo gesto de gentileza que ela demonstraria ao atendê-lo. Ao se aproximar das moças, ele solicitou água. A maioria respondeu que era difícil tirá-la e que também precisavam dela. No entanto, Rebeca, ouvindo sua súplica, não hesitou em agir com grande bondade, oferecendo-lhe água e expressando sua indignação pela indelicadeza das outras moças.
Esse gesto gentil deu ao servo a esperança de que sua missão estava prestes a ser bem-sucedida. Agradecido, ele pediu que Rebeca revelasse mais sobre sua família, expressando seu desejo de que Deus a abençoasse com um marido digno que lhe proporcionasse filhos virtuosos. Rebeca, com a mesma gentileza que a caracterizava, apresentou-se e explicou que seu pai era Betuel e que, após a morte dele, seu irmão Labão assumiu a responsabilidade de cuidar dela e de sua mãe. Com grande alegria e alívio, o servo percebeu que Deus estava claramente guiando seus passos e ofereceu a Rebeca uma corrente e outros adornos como sinal de gratidão pela bondade que ela lhe havia demonstrado. Ele então pediu que a levasse à casa dos parentes, pois a noite se aproximava e ele carregava objetos de valor que deveriam ser guardados com segurança. Ao se dirigir a Rebeca, ele expressou sua confiança na hospitalidade de sua família, afirmando que não queria ser um fardo e que pagaria todas as despesas. Rebeca, por sua vez, concordou, ressaltando que sua família sempre acolhia os visitantes com generosidade, sem esperar nada em troca. Ela rapidamente voltou para casa e cumpriu sua promessa. Labão, seu irmão, mandou que os servos cuidassem dos camelos e convidou o hóspede para um jantar. Após a refeição, o servo de Abraão se apresentou. Abraão, filho de Terá, é seu parente. Em seguida, dirigindo-se à mãe de Rebeca, explicou: Naor, avô dos filhos de quem você é mãe, era irmão de Abraão. Abraão é meu senhor, e me enviou até vocês para pedir em casamento esta jovem para seu único filho, que é o herdeiro de todos os seus bens. Ele poderia facilmente ter escolhido uma das moças mais ricas de sua terra, mas decidiu honrar sua linhagem ao invés de se unir a uma nação estrangeira. Secundem, por favor, o seu desejo, e com ainda mais alegria, pois isso é, sem dúvida, conforme a vontade de Deus. Ele não apenas me auxiliou durante a viagem, mas também me concedeu a rara felicidade de encontrar esta boa moça e a sua generosa família. Ao chegar, deparei-me com várias moças que iam ao poço em busca de água, e desejava conhecer uma delas em particular. Assim, sob a orientação divina, aconteceu o que esperava. Portanto, se Deus mostrou que este casamento é do seu agrado, poderiam realmente recusar o consentimento e não atender ao pedido que Abraão, por meu intermédio, faz a vocês. Uma proposta tão vantajosa e que, sem dúvida, era agradável aos olhos de Deus, foi recebida por Labão e sua mãe com imensa satisfação. Assim, enviaram Rebeca, que foi unida em matrimônio a Isaque, já possuindo ele todos os bens de seu pai. Importante notar que os filhos que Abraão teve com Quetura já haviam se estabelecido em outras regiões. Abraão faleceu pouco tempo após o casamento de Isaque, tendo sido um homem notável em todas as virtudes, o que lhe garantiu o carinho e a bênção de Deus. Ele viveu até os 175 anos. Isaque e Ismael, seus filhos, sepultaram-no em Hebrom, junto de Sara, sua amada esposa. Na ocasião da morte de Abraão, Rebeca estava grávida, e sua gravidez se tornou objeto de preocupação para Isaque, que, buscando entender a complexidade da situação, consultou a Deus. E você que seguiu nosso conteúdo até aqui, minhas mais sinceras felicitações. Sua dedicação e compromisso são verdadeiramente admiráveis. Não se esqueça de ativar o sininho de notificações. Assim, você sempre estará atualizado sobre as novidades e conteúdo que preparamos especialmente para você. E não perca a continuação no próximo episódio de Fios da Criação. Agradeço imensamente pela sua presença e interação.